gravar agora. Então, meninos, sejam todos muito bem-vindos. Então, nesse instante, tem a Ana Laura, o Felipe Augusto, o Léo, a Isa, tem duas Isas, né? Então, a Rafaela, o Vitor Hugo, o Vanderlei, a Isa Martins, a Rafa, Gabriel, a Mariana e o Gustavo. Meninos, sejam todos muito bem-vindos, tá? Quem aí, bom, quase todos vocês já foram meus alunos em algumas medidas, tá? E aí, todos vocês vão lembrar de algumas atividades que a gente faz com o intuito que vocês se conheçam um pouco melhor, tá? Por que eu faço isso, gente? Porque é aquela história. Se você não sabe direito para que é que você presta, você acaba se contentando mais ou menos com tudo que todo mundo se contenta, sabe? Então, há a chance também de você, de repente, se contentar e aceitar coisas que simplesmente não são para vocês, tá? Então, na aula de hoje, o meu objetivo básico é ajudá-los a descobrir para que é que vocês servem, quais são algumas características positivas de vocês, para que daí vocês tenham um pouco mais de segurança mesmo, para poder, enfim, tomar as suas ações. Deixa eu baixar aqui os slides que a gente vai usar na nossa conversa de hoje, que, se eu não me engano, são os slides que estão assim, empreendedorismo, aula 4. Deixa eu só confirmar se é esse mesmo. Peraí, é esse mesmo, é o empreendedorismo, aula 4. Então, ó, eu quero recapitular com vocês algumas coisas que a gente viu na aula passada, tá? Antes de mais nada, deixa eu dar boas-vindas ao Adriano também. Então, ó, vamos recapitular. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre visão, missão, valores, né? Então, primeiro, o que é uma visão? Uma visão, em linhas gerais, é um sonho, tá? É um objetivo futuro que vai te direcionar para coisas melhores, né? Então, dependendo do sonho que você tem, do objetivo que você tem, você vai se direcionar para isso, né? Então, por exemplo, vamos supor que o Felipe Augusto quisesse ser comissário de bordo, né? Quisesse ser aquela pessoa que trabalha em aviões. Nesse caso, o que ele teria que fazer? Ele ia ter que fazer um curso, por exemplo, de comissário de bordo, ia ter que fazer aqueles cursos super legais de sobrevivência na selva. É sério, aquilo deve ser super legal. Ele vai tentar aprender outras línguas, porque, dado que ele tem esse objetivo, esse sonho, ele vai tentar se mobilizar para isso, tá? Só um spoiler, gente. Quando eu estava no primeiro, segundo ano da faculdade, muita gente mesmo da minha turma foi fazer cursos de comissário porque pagava, não sei se paga hoje, mas pagava ridiculamente bem, sabe? E fora que, gente, é um trabalho super legal, né? Especialmente para quem faz viagem internacional. E eu, óbvio, fui tentar também, né? Falei, eu vou, porque vai dar certo, porque eu vou ser uma boa aeromoça, porque você tem que ter, assim, além da sua língua mãe, você tem que ter um bom inglês, né, um espanhol, né, e preferencialmente saber uma outra língua. O pessoal recomenda que seja francês, né, francês ou alemão. Eu tinha mais ou menos o japonês. Aí lá fui eu tentar me matricular na escola. E a moça não me aceitou, porque eu era muito aliás, eu continuo sendo baixinha, né? Para você ser comissário de bordo, você tem que ter, no mínimo, aqui no Brasil, 1,65 e em voos internacionais 1,68 m, porque você tem que ter altura, né? Para ajudar as pessoas a colocarem as coisas em cima lá do bagageiro. E eu tenho 1,61 m, então basicamente faltava um tanto assim para conseguir ser útil num avião. Então, por isso não rolou. Mas, enfim, conversas à parte, a gente precisa de algum tipo de objetivo, de algum tipo de sonho, né, para que a gente consiga se direcionar. Ou então, né, na pior das hipóteses, você precisa pelo menos saber aquilo que você não quer, tá? Então, vamos lá. Algum de vocês já assistiu um filme que se chama Vicky Cristina Barcelona? Eu vou mostrar para vocês o pôster do filme. Peraí.
Peraí, deixa eu mostrar o pôster. Meninos, algum de vocês já assistiu esse filme que eu vou mostrar para vocês, o pôster? É um filme daquele Woody Allen, né? E esse filme conta a história de moças que vão passear na Europa. Tem a Penélope Cruz, tem a Scarlett Johansson, o Javier Bardem. Esses dois hoje são casados, a Penélope Cruz e o Javier. E basicamente conta sobre uma história de descoberta da Scarlett Johansson, essa mocinha loirinha aqui. No final do filme, qual que é a graça do negócio? É que ela descobre basicamente o que ela não quer, o que não serve para ela, tá? Então, em linhas gerais, se você não sabe direito, para quem é que você sabe? Oi, tem alguém que queria falar alguma coisa? Acho que o Thiago deixou o microfone ligado. Ô, Thiago, você quer falar alguma coisa ou é esse microfone que... É, o microfone que vazou. Enfim, então, na dúvida, gente, tão importante quanto você saber aquilo que serve para você, também, pelo menos no começo, você descobrir aquilo que não serve, tá? Então, bom, recapitulando ainda a aula passada. Então, a gente tem que descobrir coisas que a gente gosta, né? Objetivos que vão nos direcionar aos nossos sonhos. E daí, com base nesses sonhos, que é a visão empresarial, a gente vai desenhar uma trilha para isso. A gente vai desenvolver um plano. Esse plano é o que a gente chama de missão. Né? Então, dado um sonho, você vai se colocar no caminho para isso. Né? É importante que todo mundo, em uma empresa, em uma família e para a sua vida, você tenha uma visão e você tenha uma missão. Porque se você não tem objetivos comuns, qualquer coisa serve. Mano, eu perdi uns 5 mil, velho. Eu mandei mensagem aqui pra ver. Rafa, eu vou desligar eu mutei o Rafa, porque eu tenho a impressão que estava vazando, tá? Mas se você estava falando alguma coisa da aula, você me fala, tá? Porque assim, eu sempre quero evitar que porventura vocês se sintam expostos, né? Então, se acontecer algum problema... Ô, Mitia, foi sem querer, desculpa, tá? Ah, não, imagina, é que às vezes abre, especialmente se você tá com o celular. Mas Pois se é, você quiser falar, fala. Oi? não, foi sem querer, desculpa ter interrompido. Ah, imagina, fique em paz. Ó, exemplo besta, né? Aqui a gente tá em um grupo, nesse instante, de 18 pessoas fora eu. Aí, agora, vamos começar as conversas papo do coração. Quem aí tá namorando? Então, eu sei que o Vitor Hugo tá. Quem mais está namorando nesse instante? Namorando ou pelo menos enrolado, vai. Tem mais alguém aí que tá namorando ou pelo menos enrolado? Ó, a Rafa tá namorando, o Vanderlei tá namorando. Quem mais aí tá namorando, gente? Então tem Rafa, o Vanderlei, o Vitor, o Thiago também tá namorando. Então, por enquanto, são vocês três, são vocês quatro? Acho que são, né? Vocês quatro. Bom, eu tô casada, então né, não conta. Bom, e aí, gente, me digam, há quanto tempo vocês estão nesse relacionamento? Então, Vitor, Rafa, Vanderlei, Thiago, há quanto tempo vocês estão namorando? E todo o resto, gente, seus encalhados, cara. Olha, a Rafa tá namorando há 3 anos e 6 meses, o Thiago tá namorando há 9 meses. Eu namorei 4 anos antes de casar, então eu tô, assim, eu tô com meu digníssimo há 13 anos. Sério, faz tempo, gente. O Vitor tá falando que tem 2 meses, o Vanderlei tá falando que a Rafa tá quase casada já. Então, Rafa, eu vou te contar uma coisa que acho que você vai gostar. Thiago, Vitor também, acho que vocês vão gostar também. Vanderlei, depois você conta quanto tempo você tá namorando. O Vanderlei falou 1 ano e meio, então vamos lá. Tá todo mundo mais ou menos no relacionamento já faz um tempinho, né? O novato aqui é o Vitor, que ainda tá na fase da descoberta e tá, assim, literalmente suspirando pela pessoa amada, tá? Por que eu perguntei essa coisa de namoro? Pelo seguinte, o namoro, ele dá mais ou menos certo, assim como amizades, assim como tudo na vida. Ele dá certo quando as pessoas têm mais afinidade, tá? E essa afinidade se traduz em termos de valores similares e depois, além de valores similares,
a gente se liga mais ou menos a uma pessoa em caráter mais sério quando você tem objetivos similares, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que o Adriano estivesse namorando, mas o Adriano só tá namorando para passar o tempo, tá? E a menina que ele tá namorando, a menina, assim, ela quer casar, tá? Ela já tá pensando no vestido que ela vai usar, ela já tá pensando no nome dos filhos, e o Adriano não tá nem aí. Então, assim, quando as pessoas têm objetivos muito diferentes, não dá certo, né? É a mesma história com uma pessoa que o sonho dela é morar em Tóquio e a outra pessoa tem o sonho de morar ali na cidade natal junto com a família. Quando os objetivos são diferentes, a coisa toda não dá muito certo, porque dificilmente você consegue obrigar uma pessoa que não quer a fazer uma coisa que você quer, entendeu? Então, quando os objetivos de um relacionamento, seja de amizade, seja assim, de namoro, são muito diferentes, você só consegue que uma pessoa faça aquilo que você quer, ou quando a pessoa muda de ideia por um motivo ou outro, e isso é raro, tá? Já adianto que isso é muito raro e demora. Ou então, quando uma pessoa é obrigada, né? E aí também não é legal, né? Acho que tudo que a pessoa faz obrigado não dá muito certo. Então, quando a pessoa não tá afim de namorar, a gente não tá afim de fazer as coisas sérias, não adianta muito forçar não, tá? Geralmente acaba sendo muito desgastante. A Rafa tá aqui falando que melhor fase é do Vitor, depois passa. Gente, Rafa, você tá namorando há menos de 4 anos, vocês têm que inventar umas coisas diferentes aí, sabe? Viajar, sabe? Fazer umas coisas mais malucas, por exemplo, um curso diferente, sabe? Agora não dá, mas frequentarem coisas assim, porque, assim, com o passar do tempo, não melhora. Então, sempre tem que fazer umas coisas, assim, legais para o casal oxigenar, sabe? Cada um tem um grupo de amigos, para a coisa ficar bacana, né? O Igor tá aqui falando que espera que não, gente, não mesmo, né? Inclusive, eu vi uma estatística recente que muitos casais terminam relacionamento se gostando agora na pandemia, não na pandemia, né, mas sempre foi assim, não por falta de amor, mas porque em linhas gerais o cotidiano desgasta mesmo, né, se olhar sempre para a mesma pessoa e não ter novidades é chato. A Rafa tá falando que ela tá esperando passar a pandemia para começar a viagem. Rafa, eu também. Eu também. Sério mesmo, eu já montei uma lista. E eu acho que o primeiro nome da minha lista, de longe, é o Pará. E, gente, eu não vejo a hora de conhecer o Pará. Para quem tem aquele streaming, o Amazon Prime, tem uma série que se chama Modern Love. Olha aqui eu fazendo propaganda de série, gente. Que tem um episódio que, se eu não me engano, é o último, que conta a história de um casal que ele... Eu vou até mostrar aqui para vocês a telinha. A Mariana tá falando que a série é linda. Olha, é uma série linda. O primeiro episódio, gente, eu chorei de soluçar, que é o episódio que fala de um carro. Esse episódio aqui de cima, ó, que eu tô mexendo com o visor, é o último episódio que conta a história de um casal que se separou, na verdade, se gostando. E o casal se separou, em linhas gerais, por cansaço, por rotina, mas não por falta de amor. E acontecem aí algumas circunstâncias que eles se reaproximam de novo, né? Por que eu tô falando dessa série? Porque é um casal que reencontra um objetivo comum, tá? Então, para a vida e para a profissão, é legal que a gente se seque de pessoas que queiram a mesma coisa, tá? Às vezes igualzinho vai ter, talvez não, mas pelo menos minimamente similar, tá? Eu vou contar uma história para vocês, uma história bíblica, tá? Mas não, calma, não sou religiosa, mas deixa eu contar para vocês uma história bíblica que faz sentido científico, tá? Antes de eu continuar, a Vanderlei está falando o seguinte, que eu prefiro falar que é por conta da pandemia que falar que é por falta de dinheiro mesmo. Ai, Vanderlei, eu também concordo com você, sabe? Porque, cara, é muito caro viajar. Mas existem algumas estratégias para você gastar menos, sabe? Por exemplo, você tentar ficar na casa de parente, você alugar, não hotel, mas Airbnb e fazer comida no lugar, você procurar passeio gratuito, ou então você aprender a gostar de natureza e acampar, sabe, ir para camping, essas coisas, porque geralmente passeio no mato é muito mais barato do que você fazer passeios assim mais
mais chiques, né? Então, por exemplo, sei lá, ir lá para Juqueí vai ficar um preço, e você ir para Trindade, um distrito de Paraty, que é uma ilha, um lugarejo de pescadores, vai ficar mais barato do que você ir para um lugar assim, mega hypado, né? A Mari está aqui falando que a série é linda. A série, gente, é linda, linda, linda mesmo. É uma série maravilhosa. E a primeira temporada, eu achei a primeira temporada melhor, tá? Mais legal do que essa segunda, mas mesmo assim a segunda é lindíssima. O Vanderlei tá aqui falando que passeio aqui no mato na região nem é passeio, é rolê de fim de semana. Vanderlei, assim, só para você mudar um pouquinho o cenário, sério mesmo. Aí em Minas tem muita coisa bacana, né? Então, por exemplo, quando você está indo entre Uberlândia e Monte Carmelo, você passa pela represa de Araguari. Naquela represa de Araguari, tem várias chacarazinhas, sítiozinhos ali na beira da represa que estão para alugar, ou que você pode pedir permissão para acampar. Eu nunca fiz isso, mas eu conheço quem fez, e assim, eu morro de vontade de fazer. Morro de vontade mesmo, sabe? Também entendeu o final, por isso que eu gosto imensamente. Enfim, eu gosto muito de mato, gente. E o curioso é que eu sou alérgica à vida, né? Eu não posso ver insetos, que eu já fico toda empelotada, mas esse tipo de passeio é bacana. Mas vamos deixar agora Modern Love e namoro gelado para a gente lembrar o ponto básico, tá? A gente precisa se cercar de pessoas que tenham mais ou menos o mesmo objetivo, tá? E aí eu falei para vocês que ia comentar uma fofoca bíblica e eu vou, tá? Vocês já ouviram aquele ditado, tá? Que tá até na Bíblia, que é assim, diga-me com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. Acho que vocês já ouviram isso, a mãe de vocês devem comentar isso com vocês também, avô, avó, todo mundo já ouviu isso alguma vez na vida, né? Gente, a ciência prova que sim, isso é verdade. E calma que eu vou explicar o porquê disso. Funciona mais ou menos assim. Vamos supor, tá? Aí deixa eu pegar um exemplo olhando para o perfil. O Vinícius. Vamos supor que o Vinícius ele seja um menino muito tranquilo, tá? Ele é um menino sossegado, estudioso, sabe? Tranquilinho mesmo. E aí, ele começa a fazer amizade com algumas pessoas que não são super legais, mas não são estudiosas, não querem assistir aula, não querem fazer estágio, basicamente querem passar o dia jogando videogame, tá? A mãe do Vinícius vai ficar preocupada, vai falar, filho, olha só, você está começando a ir mal nas disciplinas, você não está acordando cedo para a aula, você tem que tomar cuidado. A Vinícius fala, não, mãe, os meninos são gente boa, eles são assim, mas eu não, eu vou mudar eles. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês que, enfim, infelizmente é verdade. Um indivíduo não muda o grupo. É mais fácil um grupo mudar um indivíduo. Tá? Então, quando você tem um grupo de amigos que tem objetivos que não são interessantes, se olhando para o futuro, a questão é que você não vai mudar os seus amigos, eles vão te mudar. Porque o ser humano é gregário. Com isso eu quero dizer o seguinte, o ser humano, ele existiu para viver em sociedade. Então, especialmente quando você é mais jovem, para você se ajustar a um determinado grupo, você vai mudar comportamentos, né? Então, a mãe do Vinícius tem motivo de ficar preocupada? Tem, tá? Então, quando você está querendo coisas maiores, né? Está querendo progredir, você tem que se cercar de pessoas que tenham mais ou menos o mesmo objetivo que o seu, tá? Porque, assim como casais, assim como amigos, se você tem pessoas que têm objetivos de vida muito diferentes, a chance de você conseguir algo é maior quando você está com pessoas que têm mais ou menos os mesmos objetivos. Quando você está com pessoas que não têm objetivos similares, a tendência é que você largue mão, tá? E isso é uma coisa muito triste. O Léo está aqui falando que naquela rodovia tinha uma cachoeira e fecharam. Léo, eu ouvi essa história, tá? Eu ouvi essa história e eu ouvi dizer, inclusive, que a cachoeira era de propriedade privada,
que o proprietário liberou, e foi fechada porque as pessoas começaram a fazer muita arruaça. E aí eu sinto vontade, assim, chorar até, cara, porque, primeiro, que eu acho que cachoeira, rio, essas coisas são de direito universal, não deviam ser de propriedade de uma pessoa só. Mas, além disso, né, o proprietário cuida, né, do local, zela, então ele também tem, quem cuida tem o direito de cobrar também que as pessoas sejam respeitosas com o local. E segundo, que eu acho sacanagem, sacanagem mesmo, de quem vai em um ambiente desses e fica fazendo arruaça, sabe? Porque acaba acontecendo isso. Você fecha o lugar para não ter encheção de saco. E o Yandri está aqui rindo, provavelmente quando eu falei do lance de, assim, a pessoa se cercar de pessoas que fazem uma única coisa, por exemplo, jogar. E aí, gente, eu não tô querendo ser a tia do rolê, tá? Eu acho que dá tranquilamente para você jogar, dá tranquilamente para você assistir série, dá para você andar de skate, dá para você fazer tudo. O que não dá para você fazer é você tratar um hobby como prioridade. Mais ou menos assim. Se você quer ser um profissional do skate, faz todo sentido que você jogue, aliás, que você ande bastante de skate. Se você quer ser um designer de jogos ou você quer ser um streamer profissional, faz todo sentido você jogar bastante videogame. Agora, se não é o seu objetivo você se tornar um profissional, né, de skate ou de games, ou você se tornar um crítico de cinema, não faz sentido você ficar queimando muito tempo de vida com isso, porque uma coisa é um hobby, outra coisa é a sua vida normal, né? Tem um amigo meu que fala uma coisa ótima, que a gente não pode tratar, quem trata o hobby como vida, acaba ficando doente. Então, eu tenho um amigo que é tão fã de Star Wars, tão fã de Star Wars, que ele fala que nem o Yoda. Yoda é aquele bichinho verde de Star Wars. Então, ele fala assim, não é, seja uma boa pessoa, seja você. Sabe, as frases saem invertidas. E eu tenho um conhecido que fala invertido, propositadamente, porque ele é fã de Star Wars e ele é super fã do Yoda. Mas, gente, é uma ficção, entendeu? Então, eu acho que aí já ultrapassou um pouco o limite daquilo que é hobby e daquilo que acabou virando, cara, uma doença, meu, porque não é normal. E o cara tem 40 anos, sabe? Então, tem coisas que é super aceitável um adolescente fazer e tem outras coisas que simplesmente são esquisitas, tá? E eu acho que todo mundo conhece alguém ou vai conhecer alguém que é um pouco diferente. O Léo tá falando que eu achando que eu era estranho. Léo, eu conheço gente que sabe falar o idioma élfico. O idioma élfico é o idioma élfico que foi criado para o Senhor dos Anéis. O cara que escreveu O Senhor dos Anéis, né, todos os livros, o Silmarillion, a trilogia do Anel, era um linguista. Então, ele criou o idioma élfico e tem gente que sabe falar fluentemente o idioma élfico. Assim, gente, não sei nem falar português direito, e tem gente que fala o élfico, né? Quando tinha lá a Guerra dos Tronos, tinha a língua do Khal Drogo, primeiro marido da Daenerys. Eu não lembro agora o nome do idioma. Enfim, também tem gente que aprendeu a falar isso. Gente, assim, menos, né? Menos. O Vandrei tá aqui falando que ele tem umas 2.000 horas jogadas em um jogo, que ele não sei, então ele não sei se tem moral para zoar. Vanderlei é aquela história. Tá tudo bem você fazer as coisas, você jogar, você andar de skate, você fazer o que for. Só que você não pode perder de vista a sua prioridade, entendeu? A partir do momento que você deixa de fazer coisas que são importantes para sua vida, para jogar, aí isso é um problema, tá? Não é um problema você ver filmes da Netflix, não é um problema você jogar, não é problema você se desenvolver um hobby, desde que você não perca tempo excessivo, deixe de fazer coisas importantes para sua vida para dedicar um hobby que de repente não vai aí render para você, tá? O tempo vai correr do mesmo jeito para mim e vai correr do mesmo jeito para vocês, né? Então, daqui a 4 anos, nós todos vamos estar lá. A questão é que tem gente que vai chegar daqui a 4 anos formado, tendo segundo idioma, tendo feito estágio, e tem gente que vai chegar daqui a 4 anos tendo zerado
toda a lista de filmes da Amazon Prime, e só, entendeu? E não vai ter formado, não vai ter estudado, não vai ter feito estágio, não vai ter feito nada. É aquela história, o tempo vai passar de iguais medidas para todos nós, mas o que a gente faz esse meio de caminho é que realmente vai definir para que é que a gente serve, tá? E sim, eu sei também que vocês todos são muito jovens, tá? Então, é uma sacanagem você ficar cobrando de pessoas muito jovens muita seriedade, tá? Então, por isso que eu falo, não é fazer com exagero, não é vocês deixarem de passear, deixar de jogar, deixar de ver filme, não é isso, tá? Mas é tentar procurar um equilíbrio para, né, aproveitar esse momento de vida que vocês estão, né? O Léo tá assim, uma pessoa X, me formei, o Léo, zerei Black, Léo, cuidado com o tempo que você despende em hobby, tá? Sério mesmo. Bom, pessoal, então, agora, por enquanto vocês estão reparando que eu tô falando muito de coisas do fundo do coração, né? Não é sem motivo que eu tô falando essas coisas todas com vocês, tá? É que eu quero que a gente faça aqui junto um planejamento estratégico, tá? Então, o que é um planejamento estratégico? Vocês já ouviram falar disso? Eu tenho certeza... Opa! Já ouviram falar disso? Nem que seja no gibi do Cebolinha. O Cebolinha sempre tem um plano estratégico, tá? Então, o Cebolinha, ele é um excelente exemplo. Qual que é o sonho dele? O sonho do Cebolinha é ser o dono da rua. Porque a Mônica que manda lá, o Cebolinha, ele quer ser o dono da rua. Para isso, o que o Cebolinha faz? Ele desenvolve vários planos de, basicamente, derrotar a Mônica, de pegar o coelhinho dela. Por que o Cebolinha nunca consegue? Porque ele não faz uma análise estratégica boa. Ou seja, ele até faz uma análise do cenário, mas ele esquece de analisar quais são os pontos fortes e fracos dos planos dele. Então, ele não faz uma análise, por exemplo, vendo que a Mônica é indiscutivelmente forte, né? E por a Mônica ser muito forte, contra a força não há argumentos. E segundo, que basicamente ele não sabe nem o que ele faria. Ele é aquela história, ele quer ser o dono da rua, mas ele não sabe o que vai fazer com isso, entendeu? Até por isso, uma das únicas pessoas que sempre está ali com o Cebolinha, que é parceiro dele, é o Cascão. Dificilmente ele consegue convencer o Jeremias, o Chaveco, o Franjinha e outros coleguinhas a ir na dele. Porque aquilo que o Cebolinha fala faz sentido para ele e para o Cascão, mas não faz para todo o resto, tá? Então, se ele conseguisse convencer a todos, talvez todos simplesmente não seguissem mais a Mônica e o seguissem. Mas os demais aceitam o comando da Mônica, tá? Então, quando a gente vai montar uma estratégia, uma estratégia, gente, nada mais é do que um plano, um caminho que vai fazer com que a gente chegue lá, vai fazer com que a gente atinja o nosso sonho, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que o Diego está aqui, ele acabou de começar o curso, e o Diego, ele tenha um plano, que é o seguinte, olha, eu entrei no curso um tipo mais tarde, então eu preciso fazer as tarefas que ficaram para trás, tá? Então, esse é o objetivo dele. Qual vai ser a estratégia dele? Além de assistir todas as aulas do dia, o Diego vai todo dia, durante 1 hora, fazer atividades antigas, assistir vídeo, etc. E durante outra hora, ele vai fazer as atividades daquele dia, para não acumular mais. Então, essa vai ser a estratégia dele até o final do mês. 1 hora para coisa antiga e 1 hora para coisa nova, tá? Então, o plano dele é esse, a estratégia dele é essa. Com isso, qual o resultado? Até o final do mês, no máximo, ele vai estar liberado, vai estar equilibrado, entendeu? Ele já não vai mais ter que correr atrás de nada, porque ele já vai estar por dentro de tudo que vai estar acontecendo em sala de aula, tá? Só um pouquinho, gente. Agora, se o Diego não fizer nada, ele não tiver um plano, ele vai se embananar, tá? Ele vai acabar não conseguindo chegar lá. Um exemplo que todo mundo conhece. Planos, todo mundo tem.
Agora, na virada do ano, muita gente falou assim, que esse ano vai ser tudo diferente. Esse ano, eu vou dormir cedo, eu vou tomar café da manhã certinho, eu vou fazer exercício, eu vou estudar todo dia 1 hora. Mas agora a gente tem agosto. A pessoa está basicamente comendo de café da manhã Doritos, foi dormir às 4 da manhã. O único exercício que ela faz é da sala para o quarto, do quarto para casa. Então, ou seja, nada do que ela tinha se proposto a fazer, ela fez. E por que isso? Porque faltou estratégia. Então, por exemplo, você quer acordar cedo, né? Para acordar cedo, você tem que dormir cedo. Para dormir cedo, você tem que fazer o quê? A partir das 6 horas da tarde, evitar ficar na frente de computador ou celular, porque a luz azul tira o sono. Não pode mais tomar café, tem que jantar cedo. Para você dormir bem, você tem que fazer exercício durante o dia, né? Então, você tem que programar o seu dia em função dessas atividades. Você tem que seguir uma estratégia e cumpri-la, porque se você não cumpre, você não chega lá, né? Você fala assim, a partir desse ano eu vou comer tudo direitinho. Significa o quê? Que você não pode comprar para a sua geladeira Doritos, que você não pode comprar nuggets, porque se tiver, você vai comer, entendeu? Então, você, para manter a disciplina, você não pode nem ter essas coisas na geladeira ou na despensa, porque se tiver, você vai comer, tá? Então, um caminho para você seguir um objetivo, né, é você, em linhas gerais, se preparar para isso, verificando tudo aquilo que você tem de bom e tudo aquilo que você tem de ruim. Pessoal, antes de continuar, tá tudo bem até aqui? Vocês estão com alguma dúvida, algum problema? Tá tudo certo? Meninos, tá tudo bem? Vocês estão muito quietinhos. Bom, o Vinícius está falando que tá tudo bem, o Léo também, o Adriano também, o Gabriel também. Então, beleza, pessoal. Antes da gente continuar, deixa eu pegar para vocês um teste que eu quero que vocês façam, tá? Eu sei que tem várias pessoas aí que já fizeram, mas eu vou passar de todo jeito de novo, tá? O Léo tá aqui falando que ele estava pensando na vida. Faz sentido. Gente, alguém em alguma hora tem que falar essas coisas para vocês, tá? E eu acho que faz todo sentido que seja em aula de empreendedorismo e que vocês escutem com uma abordagem que seja mais apropriada, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Que eu não quero que vocês caiam na lábia de coach doido, tá? Tem muitos coaches muito bons, mas tem gente que sinceramente é louca. Sabe aquele povo que fala assim, ande de bicicleta, acorde às 5 da manhã, tome suco verde, que a sua vida vai para frente. Gente, não vai, tá? Você acordar cedo, 5 horas da manhã, ou você tomar suco verde, ou você andar de bicicleta, não, por si só não garantem sucesso, tá? Se você faz essas coisas por fazer, sem algum objetivo, você só vai desenvolver um hábito, né? Tudo bem que são hábitos positivos, mas só eles por si só não significam nada, tá? Bom, eu coloquei para vocês aí agora no chat um link. Eu acho que eu vou colocar também no WhatsApp, porque eu acho que vai ser bacana para vocês, né? Para todo mundo fazer, independente de estar aqui ou não, tá? Esse teste, ele é um teste para identificação de pontos fortes, tá? Antes de eu mostrá-lo e ver como é que vocês vão fazer esse teste, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que, assim, gente, é central quando a gente fala de estratégia, que é a chamada análise SWOT. Essa análise SWOT é aquilo que falta para o Cebolinha conseguir ser o dono da rua, em linhas gerais, tá? Uma análise SWOT, você faz, assim, dado um objetivo, dado um sonho, você vai analisar que pontos fortes e fracos você tem e que você tem controle, e quais são as oportunidades e as ameaças que o ambiente externo está aí oferecendo, tá? E aí, a gente põe isso tudo em um quadrante. Por que chama SWOT?
Porque em inglês, força é strength, fraqueza é weakness, começa com W, oportunidades é opportunities e T em inglês é threats, ou seja, fraquezas, tá? Aqui no Brasil se chama essa análise SWOT de análise fofa. Então, pessoas e empresas fazem uma análise dessas para se identificar o que elas têm de bom para superar crises e o que elas têm que melhorar para conseguir aproveitar oportunidades, tá? Antes disso, para a gente continuar a nossa conversa, né, a gente vai fazer agora conjuntamente uma análise SWOT, tá? E aí eu vou contar com o apoio e a colaboração de todos vocês. Então, vamos lá. Eu estou aqui apagando o slide e a gente vai fazer junto. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos estabelecer um objetivo conjunto. Eu pensei em deixar como objetivo conjunto, para que todo mundo aqui possa fazer, o objetivo sucesso profissional. Mas pode ser, por exemplo, encontrar um bom emprego após a formatura. Pessoal, esse é um objetivo que parece ser bom para vocês? Encontrar um bom emprego após a formatura? Ou vocês pensariam em outra coisa? Vocês têm uma sugestão? Tudo bem com esse objetivo, gente, para todos vocês? Estamos aqui em 21 pessoas fora eu. O Vanderlei está aqui falando como ganhar 20k se ser concursado. Ser herdeiro. Tenho um pai rico. Beijos. Dicas e conselhos de métier. O Gabi está aqui falando que tá tudo bem. O Léo está aqui falando que conseguir formar já vai ser bom. Muito bem, Léo, muito bem. Vocês estão em cursos difíceis. Conseguir formar já vai ser uma boa vitória. A Isa está concordando que sim, o Vanderlei está aqui rindo. Mas melhor, gente, melhor jeito de conseguir 20 mil por mês, sem ser concursado. Ou é já ser rico, ou é ser influencer, ou você fazer um perfil no OnlyFans e você fazer um perfil bombado, tá? Porque fora isso, sei lá. Ou então você já ter alguns anos de carreira e ser um diretor de alguma empresa, ou você ser um influencer, mas até para você ser influencer, você põe muito dinheiro nisso antes. É uma coisa que, enfim, vocês certamente sabem disso mais do que eu. O Whindersson, até chegar a ter um pouco de projeção, ele ficou uns 4 anos gravando vídeo todo dia. Todo santo dia ele gravava um videozinho. Então, tem mais ou menos uns 15 anos que ele tá nessa, sabe? Ele é muito jovem, e ele começou muito jovem, mas, assim, foi um tempo de vida gasto que demorou muito, na verdade, para ele conseguir juntar toda a grana que ele tem hoje. Aquele Felipe Neto é a mesma coisa, né? Ele investiu muito de dinheiro e de tempo de vida, mas o Felipe Neto já é de família rica, tá? A família dele, se eu não me engano, é dona de fabricantes de brinquedos. Então, ele já tinha 20 mil por mês, vindo de família, tá? O Vinícius está aqui falando que ser autônomo... assim, você está querendo dizer que você preferiria ser autônomo, né? Então, vamos colocar... vamos deixar, então, sucesso profissional, gente, tá? Que eu acho que sucesso profissional, ele encaixa tanto quem quer prestar concurso, quanto quem quer empreender, quanto quem quer trabalhar em algum lugar específico. Tudo bem, então eu mudei aqui, que acho que cabe mais para todo mundo, tá? Léo tá aqui falando, como ser rico, não seja pobre. Uai, né? Assim, gente, ó, a gente tem que, lógico, pensar sempre em ter coisas boas, mas a gente tem que pensar em coisas que fazem sentido para a gente, tá? Porque nem sempre aquilo que a gente imagina que vai gostar, a gente vai de fato gostar. O exemplo mais curioso que eu consigo lembrar agora para vocês é falar do Zeca Pagodinho. Todo mundo conhece o Zeca Pagodinho, né? Aquele que canta a musiquinha Deixa a vida me levar, a vida leva eu, tá? O Zeca Pagodinho, ele
cara, ele é um artista completo. Ele é um bom compositor, ele toca muito bem, ele canta bem, e você pode até não gostar de samba, mas eu até hoje não conheci ninguém que não gostasse dele, tá? Bom, quando ele ficou famoso e quando ele começou a ganhar dinheiro, ele queria ficar amigo do pessoal ricão, tá? E ele até tentou, começou a frequentar as altas rodas. Acabou que depois que ele conheceu, né, o mundo dos ricos e famosos, ele não gostou. Não gostou mesmo, tá? Então ele desistiu e voltou para Xerém, o lugar de onde ele veio, que é uma zona de periferia do Rio de Janeiro. Voltou para o bairro de origem porque ele falou, bom, é aqui que eu gosto, é aqui que eu me encaixo, é aqui onde me aceitam, é aqui onde eu me sinto bem. Então ele, mesmo tendo patrimônio para viver na Suíça, ele quis ficar lá, porque era de lá que ele gostava, tá? E isso não significa que ele seja melhor ou pior do que ninguém, só que ele achou o caminho dele, tá? Então, gente, aí eu vou abrir um parênteses 2, tá? Sucesso profissional varia de pessoa para pessoa, tá? E eu vou deixar isso muito claro antes da gente começar a nossa análise. Por que isso, tá? Vou dar um exemplo besta. Eu sou da área de gestão, eu fiz administração. Quando eu era universitária, sucesso profissional, para mim, significava vida corporativa. Ou seja, ir trabalhar de terno, trabalhar em uma grande empresa, ter um cargo de direção, enfim, ter um cargo alto na hierarquia. Então, para mim, sucesso profissional significava basicamente isso, né? Você ir fazer um cosplay de executivo e trabalhar numa grande empresa. E eu fiz isso, tá? Só que eu percebi que, sinceramente, não era para mim. Eu não me encaixava, bom, vocês me conhecem, eu não me encaixava muito com o perfil de colegas, não me encaixava com o perfil do trabalho, eu não gostava de algumas condutas que a corporação tinha, eu tinha um cargo de coordenação, eu sofria ao fazer processos de demissão, e sim, isso é uma prerrogativa do cargo, ou seja, se você quer ter poder, você vai ter que usá-lo para contratar e para demitir. Nunca gostei de demitir. Teve uma série de fatores que me fizeram repensar meu projeto de vida. E daí eu comecei a olhar com muito bons olhos a vida acadêmica. E aí eu me achei, tá? Eu gostei muito, tá? E hoje eu já brinquei com vocês que eu sou paga para fazer o que eu mais gosto, que é estudar e falar, né? Então, o meu projeto de sucesso profissional não é o mesmo da maioria dos meus colegas, dos meus amigos. Eu tenho amigos que se tornaram grandes executivos da Cargill, que estão em postos super, super elevados, por exemplo, no Banco Central, gente que está trabalhando com usina, gente que foi para fora, virou executivo expatriado, gente que está muito bem. Até porque a gente, na minha faixa etária, o pessoal já está bem na carreira, né? Porque já tem 15 anos de estrada, né? Mas eu percebi que tem algumas coisas que não servem para mim, entendeu? Então, o que é sucesso profissional? Por exemplo, para o Vitor Hugo, não é a mesma coisa que é para o Yandres, não é a mesma coisa que é para o Rafael, não é a mesma coisa que é para o Pedro, tá? Porque cada um tem um objetivo, cada um tem um sonho, tá? Então, assim, fora carreira, fora tudo, vocês têm algum grande sonho? Vocês têm algum grande objetivo? Alguma coisa que faz vocês sonharem? Vocês têm algum objetivo futuro que você fala, ai meu Deus do céu, eu super queria fazer isso? Algum de vocês tem alguma coisa assim? Bom, eu sei que o Gabriel, ele queria ter 10 filhos. Gente, deixa que o Gabriel ele já fez outra disciplina comigo, eu encho o saco do coitado falando que ele quer ter um milhão de filhos. Tadinho dele, Gabi, não estou brincando. E assim, gente, por que eu fiz essa pergunta? Porque você pode fazer uma análise SWOT para tudo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, tá? O Gabi tá aqui falando que ele, poxa, com 10 filhos ele tem um time de futebol, claro, né? Você vai ganhar uma grana com os Gabrielzinhos jogando bola por aí fazendo apresentação, né? Pai do Neymar e Gabriel, ó, vão estar assim, coladinho. Gente, eu sempre quis, né, falando de sonhos, né? Eu sempre quis passar um ano na Itália, viajando e comendo. Volto para o Brasil rolando e feliz, tá?
E aquela história, gente, projeto de vida, sonho, cada um tem um. Então, assim como cada um vai ter uma ideia de sucesso profissional, também cada um vai ter o objetivo de sucesso pessoal, tá? E aquela história, enquanto você só sonha e não faz nada, isso é um sonho. Quando você põe no papel, se torna um projeto. E o primeiro passo para você tornar o sonho realidade é fazer uma análise dessas que a gente vai fazer agora. A Rafa tá aqui falando que o namorado dela também tá com essas intenções de ter uns 10 filhos, mas ela não tá muito afim. Rafa tem que pensar, viu? Porque, olha, gente, ter gato não é a mesma coisa que ter criança, tá? Mas eu tenho 10 gatos e 3 cachorros. E eu já arranco o cabelo. Eu imagino quem tem criança, cara. Eu não consigo imaginar o que as meninas que são mães, o que os pais que são filhos que estão na pandemia, que tem criança pequena, o trampo que tá dando distrair a criança sem ir para a escola. Eu não consigo imaginar, gente. E olha que bicho dá trabalho, cara. E eu tenho um zoológico, né? Bom, então, como eu disse a vocês, o objetivo dessa análise pode ser qualquer um, tá? Pode ser para a vida pessoal e pode ser para a vida profissional. Deixa eu tirar esse negócio aqui. E aí, vocês é que vão definir o que é melhor para vocês. Então, a primeira coisa que a gente faz uma análise dessas, a gente lista quais pontos fortes a gente tem, ou as forças, tá? E o que a gente entende por forças? A gente entende por fatores que a gente tem, que são bons, que são diferentes da média das pessoas, e que ajudam a gente a conseguir o nosso objetivo, tá? Então, pessoal, posto o objetivo de ter sucesso profissional, quais pontos fortes vocês têm? Vamos lá, gente. Então, cada um de vocês pensa em um ponto forte que vocês têm para que vocês possam ter sucesso profissional. Algum de vocês tem alguma ideia? O que vocês têm de bom que pode ajudá-los? Vocês estão muito quietinhos hoje, gente. Olha só. Primeira coisa que eu imagino que vocês todos têm é que vocês todos, né? O Gabriel, ele gosta de conversar. Gente, isso é uma coisa muito boa, Gabriel, né? Então, ou seja, o Gabriel, né? Ele é uma pessoa sociável, né? E tem facilidade de comunicação. Né? São coisas muito boas, tá? Vamos ver o que mais que vocês colocaram aqui. O Léo tá aqui falando que ele é bom em trabalho em equipe. Isso é uma coisa muito boa também, tá? Vamos colocar aqui também. Peraí, trabalho em equipe. Eu, durante muitos anos, não fui, né? Eu sempre fui mega centralizadora e me custou aprender a trabalhar em equipe, viu? A Mari está aqui falando que quando ela fez essa análise do site, deu que o ponto forte é que eu era indiferente. Era o termo indiferente mesmo, Mari? Ou que você não se deixava abalar com facilidade? Não era algo assim? Me explica melhor, que assim, eu acho que você não pode ser que você não se deixava abalar, tá? Procure e me fala. Tem uma coisa aí que eu sempre observo, que quando se trata de pedir para vocês estarem em pontos fortes, muitos de vocês simplesmente não conseguem falar a respeito de pontos fortes. E por que isso, gente? Aí, outra conversa do coração. Porque a gente é ensinado em casa que ficar falando muito sobre si mesmo não é elegante. Ninguém gosta de uma pessoa que é muito autocentrada, que fala muito de si mesma. Ela pode ser taxada de metida ou egoísta. Isso é verdade? Ninguém gosta de pessoa metida, ninguém gosta de pessoa egoísta. Associado a isso, nós temos aqui um problema. Nós estamos em cursos, aliás, que eles formam bons profissionais técnicos. Então, aqui a gente tem o pessoal de sistemas, a gente tem o pessoal da geologia, o pessoal da engenharia.
São cursos que vocês desenvolvem muitas habilidades técnicas, ou seja, de procedimentos e equipamentos, mas poucas habilidades humanas. Então, só fazendo um exemplo. Quando eu fiz administração, na primeira semana você já faz uma apresentação. Então, você passa 4 anos fazendo apresentação toda semana. Então, quem se forma em administração, direito ou comunicação, geralmente sai da faculdade falando bem. Porque tanto treina que, cara, ou você aprende, né? E aí, o combo desses dois fatores, ser socialmente mal visto, você fica falando muito de si mesmo, a pessoa fica parecendo metida, e vocês estarem em uma área que não valoriza muito o desenvolvimento dessa habilidade de comunicação, de falar um pouco sobre si, faz com que as pessoas não falem bem de si mesmas, as pessoas ficam tímidas de falar sobre si mesmas, tá? E aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês não conseguirem ver em vocês mesmos coisas boas, ninguém mais vai ver, tá? Vocês precisam saber que vocês têm valor, tá? Vocês podem não ser os melhores do mundo em algumas coisas, mas em outras, vocês são bons. O que vocês precisam descobrir é no que é que vocês são bons e aprender a falar disso de uma forma simpática, tá? Vocês não precisam se esconder, vocês não precisam parecer uma pessoa muito metida falando. Fale de uma forma simpática e mostre, lógico, coisas que vocês fazem bem. Isso a gente aprende a fazer com o tempo. É aquela história, se você não se valoriza, ninguém mais vai te valorizar. Então, é importante que vocês tenham noção de pontos fortes que vocês têm, né? Então, aqui o Vanderlei falou, por exemplo, que ele tem boa facilidade em resolver problemas. Eu vou até colocar aqui, porque isso é muito bom, tá? E aí, gente, falando nesse papo conversa do coração, de pontos fortes, com muita frequência, eu tenho alunos que simplesmente estão no momento de vida ou têm uma autoestima tão pequena que a pessoa simplesmente não consegue listar o que ela tem de bom. Então, ou porque a pessoa está no momento de vida que não era muito legal, ou porque a pessoa está, assim, não sabe, não aprendeu a fazer isso. Então, é por isso que a gente precisa saber um pouco melhor para que é que a gente serve. Eu vou mostrar aqui para vocês um site, aquele site que eu coloquei para vocês aqui no nosso chat. Eu vou colocar de novo, porque a gente está conversando e já subiu. E é um site em inglês, tá? Vocês vão ter que fazer depois e vocês vão fazer com o tradutor do lado, tá? O Yandri está aqui falando que ele é um bom cozinheiro. Isso é uma coisa muito boa, tá? A gente tem que saber coisas que a gente é bom para que a gente, quando a gente está ali todo zoado, tá bugado, tá triste, a gente fala, olha, cara, eu posso até ser um porcaria em algumas coisas, mas em outras eu sou bom, eu sou boa. Né? A Rafa está aqui falando que ela não consegue achar pontos fortes. Rafa, acho que você está sendo muito autocrítica, tá? Porque você, por exemplo, é uma moça de fácil convívio, você é organizada, você é inteligente, você é dedicada, você é estudiosa. Assim, eu já listei 5. E eu te conheço de uma disciplina que você fez comigo, tá? Então, né, você com certeza tem muito mais coisa. Para quem não sabe, ou para quem está no momento de vida combalido, né, não sabe muito bem, cara, para que eu sirvo? Esse teste aqui é um teste de... Ai, gente, meu computador tá cheio dessas paradinhas aqui, que eu não sei como é que eu sumo com isso. Esses... some, filho. Sumiu, obrigada. Bom, esse site aqui, gente, é um site de teste de pontos fortes. Tá? Então, vocês vão clicar aqui em participe da pesquisa gratuita, tá? Coloca aqui para traduzir em português, ou então façam isso do computador, vocês traduzindo os testes, e aí vocês vão se cadastrar e vão fazer, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como que ficou. Ah, eu esqueci minha senha. Ah, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se vai. Aqui, bom, entrei,
E aí, vamos ver o que está aparecendo aqui para mim. Eu fiz o testezinho, esse de pontos fortes, e deu que eu tenho, em linhas gerais, o que eu mais tenho de bom é que eu sou uma pessoa gentil, tá? E aí, esse site dá uma série de relatórios que mostram o que a gente tem de bom. Então, vamos lá. Para mim, apareceu como principal ponto forte gentileza, depois criatividade, o fato de eu tentar ser justa, eu ser bem-humorada e ser muito curiosa, tá? Então, geralmente, os 5 primeiros resultados, eles são os seus pontos fortes, tá? E aí, ele lista 24 pontos. Geralmente, os 5 últimos são aqueles que você é pior, ou seja, são os seus pontos fracos. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de ver as coisas com outras perspectivas, eu não sou uma pessoa espiritualizada, nunca fui, não sou perseverante, não sou uma pessoa amorosa, e também eu não tenho autocontrole, tá? Por isso, eu não posso ter nem cerveja e nem Doritos em casa, porque enquanto tem, eu não paro nem de comer nem de beber, tá? Porque eu não tenho autocontrole. Bom, para quem não sabe para que é que serve na vida, faz esse teste, tá? E aí, o que é importante? É você tentar utilizar os seus pontos fortes na carreira que vocês escolheram, tá? Ou no objetivo que vocês possuem, tá? Deixa eu voltar aqui no chat, a Rafa tá falando o seguinte, que o conceito de ponto forte, ela levou para o lado profissional. E tudo bem, né? Na verdade, os seus pontos fortes pessoais, eles têm que servir também no... os seus pontos fortes pessoais, eles também têm que servir no profissional. Deixa eu colocar aqui no grupo, que o Andres acabou de lembrar. Peraí. Ó, acabei de colocar, tá? Bom, aí, a Isa está aqui falando, com uma caixa de bis, ela também não para. Isa, possivelmente seu resultado talvez tenha alguma coisa a ver com o meu, tá? Eu tenho problemas de autocontrole, então por isso tem coisas que simplesmente eu não posso ter dentro de casa, porque enquanto eu tenho eu não paro, sério. A Mari está aqui falando que o ponto forte dela é ser honesta. Isso é uma coisa muito boa, tá? Ser sincera, ser honesta é uma coisa muito boa, e principalmente quando você consegue ser honesta e ser jeitosa, ou seja, ter tato ao falar, né? Porque tem muitas pessoas que confundem sinceridade e honestidade com grosseria. O importante é que você consiga trazer as coisas de uma forma elegante, educada e simpática para que contribua com outra pessoa e não a destrua, né? Aquela história, a gente pode falar tudo o que quiser da vida, mas falando do jeito certo, tá? Então, ó, eu sei que vocês são tímidos, estão aprendendo, né? A Mari está aqui falando que ela ama esse teste, que todo mundo em casa quis fazer. E Mari, você está certíssima em apresentar esse teste para outras pessoas. Ó, falando um pouquinho mais dele, deixa eu mostrar para vocês como que fica o relatório final, tá? Eu mostrei para vocês no site, mas vocês podem baixar o relatório final também, tá? Então fica mais ou menos assim. Ele te dá um documento em PDF, né? Ele lista em inglês os seus principais pontos fortes, né? E daí você vai lendo, até chegar aos que você, sinceramente, não é tão bom assim, né? Então, eu já comentei com vocês alguns dos meus piores, né? Enfim. Bom, gente, defeito todo mundo tem. Pelo menos eu não sou uma pessoa tonta. Façam quando vocês tiverem alguma oportunidade, tá? E aí, qual que é o segredo? É você conseguir trazer para a sua carreira aquilo que você tem de bom, tá? Então, por exemplo, eu sou professora, tá? Eu vou usar o meu exemplo porque, enfim, eu já está pronto e vocês estão aqui. Então, o meu já está pronto, vocês estão aqui. Então, eu consigo, como professora, ser gentil? Gente, claro, ninguém merece ter um professor, uma professora que é ríspido, que é grosso, né? Então, isso me ajuda. Sendo professora, eu também consigo usar a criatividade? Consigo. Inclusive, por favor, porque nada pior do que uma aula muito chata. Como professora, eu consigo ser justa? Espera-se, né? Espera-se que um professor seja justo, né? Ou seja, que ele trate todo mundo de forma igual.
Espera-se que o professor seja bem-humorado? Também espera-se, tá? Eu consigo usar isso na minha aula, tá? Em maior ou menor grau, eu consigo fazer isso. E, por fim, sendo professora, é bom eu gostar de aprender? Claro, né? Porque se eu não gostasse de aprender, eu ia ficar estagnado. Agora, o que eu não poderia fazer? Tá? Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa perseverante. Então, eu poderia, por exemplo, ser uma personal trainer? Não, eu não poderia ser uma personal trainer, porque a pessoa que trabalha com personal trainer, assim, com treinamento pessoal, ela tem que ter perseverança e motivação para ela e para o aluno. Assim, vamos lá, levanta da cama, vamos correr, fazer flexão. Cara, eu jamais seria capaz de fazer isso. Não faz parte de mim, entendeu? Eu não tenho perseverança nem para mim, imagina para os outros, tá? Então, por isso a gente tem que pensar em carreiras que aproveitem aquilo que a gente tem de melhor, né? Então, por exemplo, autocontrole. Gente, nunca na vida eu vou poder ter um mercadinho ou ter um bar. Senão, eu vou comer sem parar ou eu vou me tornar alcoólatra. Não dá, eu não tenho autocontrole, não posso. Simples assim. Então, a gente tem que considerar aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente tem de ruim, para a nossa carreira mesmo, tá? Porque senão você vai se perder. O Léo tá aqui falando, ó, o Léo já fez, que os melhores pontos dele são humor, inteligência social e prudência. Cara, que show! Então, Léo, eu acho que você pode desenvolver uma carreira muito bacana, tanto empreendendo quanto trabalhando em grandes empresas. Gente, por que eu estou falando de grandes empresas? Porque, especialmente em grande empresa, você precisa estabelecer uma rede de contatos para ter mais sucesso, tá? Então, nesse sentido, quanto maior for a sua facilidade de contato, maior a chance de você progredir lá dentro, tá? Mas até agora, né, vamos colocar aqui algumas das coisas que já apareceram nesses testes, né? Então, deixa eu colocar aqui do Léo. O Léo tem aqui humor, colocou aqui também prudência. Isso é muito bom. Só que aí vocês estão percebendo que a gente só colocou características de personalidade. Faz sentido a gente pensar nisso? Faz. Mas é só isso? Não, a gente também tem que colocar habilidades técnicas, né? Então, o que mais que a gente tem que pôr aqui que pode ajudar vocês a terem terem sucesso profissional? Então, ó, todo mundo aqui vai ter graduação, né? Vocês todos vão estar formados daqui a um tempo. O que mais que a gente pode colocar como força? Quem aí tem o inglês de mediano para avançado? Quem aí fala o inglês um pouco além do básico? O Vitor Hugo, Vitor, Vinícius, mais alguém, gente? A Ana. O Yandri está falando se sabe ler. Tem que treinar o speaking também, tá? Quem mais, gente? Então, por enquanto, né, a gente está numa turma de 23, tem 3 pessoas, o Yandri está no meio do caminho. Por que eu falei, gente, o inglês além do básico? Porque, especialmente em áreas técnicas e de tecnologia, está abrindo muita vaga fora e tem muita gente de fora que veio trabalhar aqui no Brasil e que vão ser colegas de trabalho de vocês. Então, é importante ter um inglês... Opa, peraí. Inglês nível médio, tá? Não precisa ser necessariamente fluente, tá? Mas tem que ter. E quem ainda não tem essa habilidade, é importante correr atrás, tá? Porque é muito frustrante você deixar de aproveitar oportunidades legais na vida porque você não tinha... faltava para você um pouco de conhecimento. Deixa eu diminuir bastante isso aqui para caber tudo. Outra coisa, gente, que é muito importante, deixa eu pensar, o que é mais? Vocês todos têm disponibilidade para mudança.
que mais que vocês têm de ponto forte? Vamos ver aqui. O Yandri está aqui falando que o espanhol ele lê e entende, mas ele não sei falar. Yandri, tão importante quanto você saber ler e entender, o que é uma coisa muito boa, você tem que treinar o speaking, tá? Porque é aquela história, em uma reunião, né, numa conversa com colegas, até para você se entrosar, é importante que você tenha facilidade de falar mesmo, tá? Então, é meio caminho andado você já saber ler, você entender bem a parte escrita. Mas você precisa treinar o listening, né? O escutar, entender a forma falada, e também você treinar o speaking, né? Então, você precisa construir esse conjunto de competências, porque lá na frente isso pode te ajudar, especialmente se considerando que você tem o sonho de trabalhar fora, trabalhar em outro lugar, né? Bom, então, pessoal, como pontos fortes, a gente listou aqui vários. Então, a gente colocou sociabilidade, facilidade de comunicação, a pessoa que tem facilidade em trabalhar em equipe, facilidade de resolver problemas, a pessoa ser bem-humorada, ser prudente, ter graduação, inglês nível médio e disponibilidade para mudança. Agora, quem não tem inglês, gente, vocês vão perceber rapidinho porque é importante ter isso, tá? Bom, agora vamos falar de fraquezas. Aí vamos lá, gente. Quais são os pontos fortes, aliás, pontos fracos, perdão, que vocês conseguem listar que vocês têm? Meninos, alguém consegue listar fraquezas que tenham? Bom, o Vitor é centralizador. Bom, arrisco dizer que eu também. O Yandres é impaciente. Beleza, e aí, vamos lembrar que a gente tem que pensar sempre no objetivo proposto. Então, você tem que pensar naquilo que pode te prejudicar a atingir o objetivo que você dispôs, né? O Vanderlei, você é procrastinador, tá? Procrastinador é o nome chique para quem enrola. O Vinícius também é um procrastinador, tá tudo certo, né? Mas alguém tem aí algum problema que fala, mano, isso pode me atrapalhar? O Léo também é procrastinador. Gente, é uma epidemia. E tá tudo certo. A Rafa tá falando que ela é preguiçosa. Não sei, a Rafa, mas tá bom. Vamos lá. A Rafa tá falando isso. Se ela tá falando, eu vou botar aqui. O Léo tá aqui falando que ele é um moço ansioso, né? Isso pode prejudicar? Vamos ver se pode prejudicar, se não pode, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouco, gente, para caber mais. Mas alguém tem alguma coisa que pode prejudicar? Sei lá, a pessoa, ela é tímida, a pessoa, ela não sabe dirigir, a pessoa tem dificuldade de socialização. Mais alguém, gente? A Mari, ela não tem humor. Deixa eu pensar. Vou colocar assim, Mari, mas assim, entre aspas, porque não é bem assim, né? Peraí. Ela não, a pessoa que não perdoa e não é prudente. Então, vamos lá. Mari, possivelmente você é impulsiva. A Mari, quando a pessoa não sabe perdoar, ela é rancorosa. Devo dizer que eu também, e eu não sou escorpiana. O Vanderlei, ele tá falando que ele é meio bobo, ele confia sem motivo. Ingenuidade, né? Isso se chama ingenuidade e isso não é... Olha, algumas pessoas são mais ou menos ingênuas a vida toda, tá? Mas se te deixa mais feliz, o ponto é que a gente se torna menos ingênuo com o passar dos anos. A gente vai aprendendo com a vida, a gente fica um pouco mais esperto, tá? A Laura tá aqui falando que ela é insegura. Tudo bem. Bom, pessoal, não sei se vocês separaram, mas eu fiquei 10 minutos com vocês tentando arrancar forceps, pontos fortes. E para ponto fraco foi, ó, todo mundo falou alguma coisa.
E aí é mais um exemplo de como a gente é mais socialmente aceito você falar de dificuldades, você falar de coisas que você não é bom, de problemas que você tem, do que você falar de coisas boas que você possui, tá? E claramente a gente vê isso quando a gente está fazendo esse tipo de exercício. As pessoas são boas para falar de coisas que elas são ruins. Tem um filme que se chama Garotas Malvadas, que tem a Lindsay Lohan, tem a Rachel McAdams, que mostra uma cena em que as três meninas, tem 3 personagens, as 3 são meninas muito bonitas, sabe, por volta ali dos seus, sei lá, 17 anos, e elas claramente não têm defeito nenhum, as meninas são gatas, tá? Aí uma fala, ai, porque eu, sei lá, tenho pé grande. Ai, porque eu tenho espinha. Ai, porque meu cabelo é não sei o quê. Sabe quando a pessoa fica literalmente inventando moda para se autodepreciar? É isso, tá? Porque as pessoas que falam coisas boas sobre si mesmas, elas são taxadas de metidas. Mas tem uma coisa que eu falei agora há pouco com a Mari. Eu falei assim, Mari, a pessoa, ela ser sincera é uma coisa muito boa. E tão importante quanto ela ser sincera é ela saber falar de uma forma que ela transmita a mensagem dela sem ofender ninguém e sem ser grosso, né? Isso vale também para a gente falar sobre a gente mesmo. Existem formas de a gente falar sobre a gente mesmo que podem ser mais ou menos simpáticos, e é tudo uma questão de treino, tá? O Vanderlei está aqui falando que ele não acha que é ingenuidade porque ele sabe dos ciscos, mas prefere confiar. Talvez você seja um pouco inconsequente, então, tá? Então, vamos colocar aqui, completar com uma pessoa que é um pouco inconsequente. Mas essa é uma outra característica que, de novo, com o passar dos anos, você aprende que se você adotar algumas posturas inconsequentes, você prejudica muito, você tende a diminuir isso, tá? Bom, agora, tudo bem, gente? Mais algum ponto fraco? Mais alguma coisa aí esquisita? Mais alguma sugestão? Bom, eu acho que não, né? Agora a gente vai para o outro lado. Então, olha só. Deixa eu fazer uma observação que eu lembro que eu já falei com a Ana, já falei sobre isso com a Ana Laura anos atrás, tá? É assim, pontos fortes e fracos são fatores que a gente tem controle, tá? Então, algumas coisas polêmicas mais pertinentes. Por exemplo, a pessoa coloca assim, eu tenho depressão. Depressão é um ponto fraco. Então, vamos lá. Você ter transtornos de ansiedade, ou bipolaridade, ou depressão, são coisas tristes, você não escolheu ter. Porém, per se, ou seja, por si só, eles não são pontos fortes, fracos, oportunidades, ameaças. Tudo depende do jeito como você trata a situação, entendeu? Uma coisa é você ter depressão e recusar tratamento. Nesse caso, isso vai te prejudicar e muito. Ou você ter ansiedade extrema e recusar tratamento. Outra coisa é você ter esses transtornos, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, ansiedade, e você tratar. Porque se você tem, assim, qualquer problema, se você trata, tá tudo certo. Ela não vai te prejudicar, nem mais e nem menos do que outras coisas te prejudicariam, entendeu? Então, muitas pessoas estão pensando assim, ai meu Deus do céu, eu sou ansioso, ai eu sou depressivo, ai meu Deus do céu, que horror. Gente, calma, tá? Não necessariamente esses transtornos vão te atrapalhar seriamente. Eles atrapalham quando você simplesmente abandona o tratamento, quando você entrega e quando você desiste. Aí sim, você lá na frente vai ter um efeito rebote enorme, tá? Então, independente do transtorno que você tenha, primeiro que você não escolheu ter, tá? Não é que você escolheu ser depressivo e também você não escolhe melhorar. Você melhora
passando por tratamento. O que não dá para fazer é você se fechar e recusar formas de tratamento que possam, de fato, te ajudar, tá? E segundo, existem situações que a gente não tem controle, que parecem pontos fracos ou fortes, mas a gente, na verdade, não tem controle. Então, por exemplo, você ter família apoiadora. Você ter uma família apoiadora, eu arrisco dizer, tá, que isso não está dentro de pontos fortes e fracos. Eu acho que isso está dentro de oportunidades. Porque, em linhas gerais, você não escolhe a família que tem. Uma vez alguém me perguntou sobre questão familiar, e eu acho que a gente não escolhe a família que tem. A gente escolhe as relações desenvolvidas, né? A gente escolhe se vai ser um filho melhor ou um filho pior, se vai ser um namorado, uma namorada pior, mas a gente não escolhe o pai, a mãe, o irmão, o avô, a gente não escolhe, tá? Então, a gente ter uma família apoiadora é uma oportunidade porque a gente não tem controle. O que eu tô querendo dizer com isso? Forças e fraquezas são fatores que a gente tem controle, tá? Então, a gente pode melhorar, a gente pode evoluir. Agora, coisas como, por exemplo, família, contexto familiar, a gente não tem controle. Então, podem ser ou oportunidades ou ameaças. E daí, eu vou passar para o segundo tópico da nossa análise, que é, a gente vai avaliar tudo que está fora do nosso controle, que pode prejudicar a gente, tá? Então, eu gostaria que vocês... Vamos começar por oportunidades. O que está acontecendo aí no meio externo que pode ajudá-los a ter mais sucesso profissional? Alguém tem alguma ideia? Meninos, alguma sugestão? Antes de tudo, gente, vocês estão entendendo? Tá tudo certo? Então, ó, pontos fortes e fracos, a gente tem controle, né, muito grande sobre isso, tá? Oportunidades, ameaças, fatores externos, a gente não tem controle. Então, a Isa tá falando que tá tudo certo. A Mari, ela colocou aqui uma grande oportunidade, que o EAD permite fazer mais cursos sem se deslocar. Isso é verdade, tá? Todo mundo está tendo a chance de fazer curso, de assistir palestra, né? Isso tudo, gente, ajuda a melhorar o currículo e ajuda a ter sucesso. Então, olha só, Mari, eu vou comentar uma coisa, né, que é relacionada. Então, uma ameaça é a pandemia. A pandemia prejudica a sobrevivência da humanidade. Mas por causa da pandemia também, nós tivemos o boom do EAD. Então, a gente teve agora oportunidades de qualificação, né? O Léo está aqui falando que o EAD só me quebra. E, Léo, tá tudo certo, né? Eu vou colocar aqui entre parênteses. Léo, um comentário genérico, não relacionado a esse ponto de aula, tá? Eu trabalhei com EAD antes de trabalhar na UFO, com ensino presencial. Eu fui professora de ensino à distância por 10 anos. Então, não é por acaso que eu tenho estúdio, que eu tenho refletor, que eu tenho microfone, que eu sou preocupada com isso, porque foi meu ganha-pão durante 10 anos, tá? Fiz fonoaudiologia por causa disso, aprendi a fazer um monte de coisa por causa do meu ofício, porque, lógico, né? Ou fazia bem ou era mandado embora. E eu sei que tem gente que tem perfil para EAD e tem gente que não tem perfil, tá? Pessoas que não têm autodisciplina pastam muito com EAD, e eu sou uma dessas, tá? Eu comecei vários cursos e eu tô tendo muita dificuldade de terminar porque eu não sou disciplinada, tá? A questão é que hoje não é uma escolha, a gente tá no EAD por obrigação. Então, por um tempo, a gente consegue sim, a gente falou disso na aula passada, por um período de tempo que tem começo, meio e fim, a gente consegue fazer coisas que a gente não gosta. O que não dá é você fazer com que uma pessoa que não seja disciplinada
faça um curso 100% EAD, porque ela pode ter grandes dificuldades se ela não desenvolver essa habilidade, tá? O Gabriel tá aqui falando que não gosta. E, Gabi, tá tudo bem, tá? A questão é que a gente, nesse momento, é o que tem, tá? Então, não tem muito o que fazer, sabe? Ou a gente vai fazer EAD, ou a gente simplesmente não vai fazer e o tempo vai passar e vai passar, entendeu? Então, é importante também saber, gente, que não tem bem que dure e também não tem mal que dure, tá? A gente está passando por uma situação muito difícil, tá todo mundo com um saco na lua já, com pandemia, com tudo. Gente, mas vai passar. E a gente tem que ter isso em vista para aguentar os momentos difíceis, tá? Tá todo mundo aí passando por problemas em casa, passando por momentos tristes, familiares doentes, momentos de luto. Tudo isso é horrível, mas vai passar, porque não tem nada nem super bom e nem super ruim que dure para sempre. Vai ter ondas na nossa vida. E essa onda que a gente está passando é uma verdadeira desgraça, mas ela vai passar, tá? Se a gente for lembrar, os nossos avós, nossos antepassados, eles passaram por coisas muito piores e eles estão aí, tá? Eles sobreviveram a ponto de terem filhos, terem netos, enfim, passaram para frente coisas boas. E com a gente não vai ser diferente, tá? A gente vai sair um pouco bugado, um pouco zoado, mas a gente vai sair dessa, tá? E vai dar tudo certo. Então, Gabi, Léo, eu sei que vocês não gostam de EAD e eu super entendo vocês, tá? Eu mesma, por mais que eu tenha trabalhado na área, eu não tenho perfil para aluna de EAD. Mas eu também sei que quando o negócio não tem remédio, remediado está. Então, tem que dar um jeito de fazer a coisa funcionar, tá? O Léo tá aqui falando que tem umas coisas que duram só 4 anos. Aí ia se errar novamente. Pode ser, pode ser. Vocês todos, em situações normais de temperatura e pressão, vocês vão chegar aos 90, tá? Eu, particularmente, eu torço para não durar muito, porque tratamento estético depois dos 60 fica muito caro, mas enfim. Mas vocês todos vão durar muito. E ao longo da vida de vocês vão viver coisas absolutamente loucas, tá? E vocês vão, com maior ou menor dificuldade, vão superar e vão seguir. Porque é assim a vida, tá? Então, agora há pouco, a Mari comentou, né? Um ponto que é uma oportunidade. Tipo, ela pegou o limão e ela fez uma limonada, né? Então, ela pegou a pandemia, né? Falou, pô, tem a pandemia fez EAD, né? É chato, mas por outro lado tem uma oportunidade. Então, cada desgraça que acontece também pode abrir janela para coisas boas acontecerem. Eu não estou querendo dizer que, nossa, que bom que teve, nossa, longe disso, pelo amor de Deus, não, tá? Mas já que você está nesse barco e você não escolheu estar nele, né? Ninguém escolheu estar nesse, tá? Se a gente pudesse evitar isso, a gente evitaria. Mas dado que está aí, a gente não escolheu, então tentar fazer alguma coisa boa com isso, tá? Opa! Meninos, vocês conseguem listar outras oportunidades que estão acontecendo, que podem ajudar vocês a ter sucesso profissional? Mais alguém? Bom, se ninguém fala, eu vou colocar a tecnologia. Porque tecnologia, ela permitiu que muita gente continuasse empregada, muita gente aumentasse renda, a tecnologia permite que você trabalhe de qualquer lugar, né? O Léo está aqui falando que confiança é uma oportunidade. Ô, Léo, me explica melhor. Como assim confiança? Para eu entender, para eu colocar ali. Porque a rigor, a confiança seria um ponto forte, ou seja, algo que você tem mais controle, entende? Então, não sei se entra oportunidade. Oportunidade é algo que acontece, quer você queira, quer não, está acontecendo. E isso pode ser melhor ou pior para você. Tá? Não sou bom o suficiente, então não vou fazer. Então a pessoa ter autoconfiança, Léo, eu acho que é aqui, tá? Tá em força. Autoconfiança ou o oposto
é insegurança, né? Que foi um ponto que já foi colocado aqui no ponto fraco, tá? Então, gente, ó, vamos reforçar e destacar um ponto. Uma análise externa, a gente vai pegar um objetivo e a gente vai listar tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é ruim que pode atrapalhar a gente, tá? E são fatores que a gente não tem controle. Então, por exemplo, uma coisa que está acontecendo agora que pode ajudar, tecnologia, a existência de cursos EAD. Outra coisa que está acontecendo com vocês todos, tá? Tem baixa concorrência. Opa, peraí que eu fiz uma bobagem aqui. Né? Então, na área de vocês, tanto na engenharia, quanto na geologia, quanto em sistemas, existem vagas de trabalho. Tem mais vaga do que gente querendo, do que gente disputando essas vagas, tá? Então, é uma oportunidade? É. Gente, na minha área, por semestre, formam 20 mil, 30 mil pessoas. E administrador disputa vaga com economista, com contador, com médico, né? Porque, por exemplo, um médico que tem uma clínica, ele gerencia a clínica, entendeu? Ele não contrata administrador para gerenciar a clínica dele, a não ser que a clínica seja enorme, tá? Então, todo mundo fala assim, eu sei gerenciar, não preciso contratar um administrador. Então, na verdade, são os administradores unidos contra o mundo, tá? Então, a gente tem muita concorrência. A nossa área está mega saturada, né? Coisa que não acontece com vocês. Tanto quem está na geologia, na engenharia cartográfica ou em sistemas, tem mais vaga do que gente. Isso é uma coisa muito boa, tá? Que oportunidades a gente consegue listar? Tem oportunidade de internacionalização, né? Uma outra oportunidade que está acontecendo são vagas de concursos. Sim, está tendo concurso para muitas áreas técnicas, tá? Para muitas vagas mesmo. E por que oportunidade de internacionalização? Alguns países, como por exemplo, China, Alemanha, Canadá, estão contratando pessoas da área de vocês porque está faltando, tá? Por causa da pandemia, foram criadas muitas empresas, novos procedimentos, novos processos, então está precisando de gente, especialmente pessoal da área tecnológica, tá? Então, gente, acabou que eu fiz toda essa parte sozinha. Eu queria que vocês me ajudassem, né, a listar mais oportunidades. Quais outras oportunidades vocês veem hoje que estão acontecendo no mercado que pode ajudá-los a conquistar a conseguir sucesso profissional? Mais alguém? A Rafa comentou de concurso, mas Rafa, eu acho que eu até já coloquei, viu? Eu coloquei vaga de concurso. E tá mesmo, especialmente concurso do Banco Central. Agora há pouco, eu acho que foi o Vanderlei que falou como conseguir 20 mil por mês sem ser concurso. Olha, se seu objetivo for concurso, tá abrindo alguns aí bem bons, viu? Bem bons mesmo. Bom, eu vou deixar assim, tá? Vou deixar por enquanto assim. E daí, agora, vamos ver ameaças, tudo aquilo que pode prejudicar vocês a terem sucesso profissional. Então, vamos lá. A gente tem a pandemia, que, lógico, é uma ameaça. O que mais? Desculpa. Nossa. Ai, desculpa, gente. Bom, quais outras ameaças vocês conseguem enxergar que pode prejudicar vocês? O Vinícius está falando de concorrência, sim, né? Vocês podem até ter bastante vaga, mas vocês têm concorrentes aí muito bons, né? Não são nadinha desprezíveis, vocês estão certos, tá? Bom, quais outras ameaças vocês têm, além da pandemia? Eu vou falar uma coisa para vocês que os chineses falam, tá? Cada crise é uma oportunidade disfarçada. E o contrário também é válido. Ou seja, praticamente tudo o que é uma oportunidade também é uma ameaça. Sabe por quê?
Por exemplo, você ter, deixa eu pensar aqui, baixa concorrência em algumas áreas, né? Faz com que os profissionais atuantes sejam mega qualificados. Ou seja, os seus concorrentes é um pessoal que é mega bom, super, super bom mesmo. Pessoal, deixa eu dar uma pausa rapidinho, que eu preciso ver quem está ali na porta, porque vão derrubar o portão. E eu vou pedir a vocês que nesse momento, enquanto eu saio rapidinho, para vocês irem colocando pontos fracos. Eu vou deixar aqui projetado, tá? Eu vou pausar a gravação, vou deixar projetada a matriz, eu vou pedir para vocês listarem pontos fracos não, desculpa, ameaças do meio. Só um pouquinho, eu já volto. Pessoal, voltei. E agora, vamos voltar a falar sobre ameaças que podem prejudicar, tá? Então, a pandemia é uma grande ameaça a todos vocês, a todos nós, inclusive. A concorrência, ela pode ser um problema? Pode. Principalmente porque os profissionais atuantes são mega qualificados. E você não tem... E, gente, o que é importante a gente pensar em termos de oportunidades e ameaças? É que a gente não tem controle, tá? Inclusive, eu lembrei de uma piada que o pessoal fazia na minha área. O pessoal falava assim, se você quer garantir uma vaga na engenharia ou na administração, no dia do vestibular, atropele os japoneses. Gente, porque você via as listas de aprovados do curso de administração e das engenharias, aqui no estado de São Paulo, gente, era só japonês, coreano e chinês os primeiros lugares, sabe? Então a gente zoava, fazia a prova, fica de olho no pessoal e pega o carro. Tipo, você não vai fazer isso. Evidentemente não, né? Bom, meninos, eu tô matutando aqui para se eu penso em alguma oportunidade, alguma ameaça. Sabe uma coisa que atrapalha muito? Política, tá? E eu não estou falando, gente, de presidente do país X ou presidente do país Y. Política no geral, tá? Vou dar um exemplo. Tem muita gente aqui do Brasil, muita gente mesmo, especialmente na área de engenharia cartográfica, que foi trabalhar no Iraque, tá? E por que foi trabalhar no Iraque? Porque a Camargo Corrêa tem uma subsidiária no Iraque. Então, depois que as forças de ocupação americanas saíram do Iraque, foi feito um consórcio internacional para reconstruir tudo aquilo que foi destruído lá. Nessa, teve uma galera que saiu aqui do Brasil, foi trabalhar lá, e aí sim, gente, salário de 50 mil reais, tá? E isso na época, cara, porque o salário era em dólar. Se há alguns anos era 50 mil reais e era 3 por 1, agora seria mais ou menos equivalente a um salário de 80 mil. E é muita coisa, tá? Por que se pagava tanto para o profissional ir trabalhar no Iraque? Gente, vocês já ouviram falar que no Iraque existe sequestro de engenheiro? Vocês já ouviram falar do pessoal que foi sequestrado? Exatamente, a pessoa leva um tiro. Por que a pessoa ganha tanto dinheiro para trabalhar no Iraque? Gente, porque é literalmente risco de vida. Deixa eu procurar aqui para vocês uma reportagem. Tem várias pessoas mesmo que foram trabalhar no Iraque, foram trabalhar em outros lugares, que recebiam, assim, 80, 100 mil reais por mês. E por que recebia esse tanto? Porque, gente, é risco de vida, não é zoeira, tá? É uma notícia um pouco antiguinha, de 2017. Construtora lamenta a morte de engenheiro brasileiro no Iraque. O cara trabalhava no Odebrecht, tá? Aí, um outro rapaz, João José Vasconcelos, sequestrado no Iraque em janeiro de 2005. Gente, foram vários casos de vários engenheiros, vários profissionais. Então, por isso que eu coloquei política. Dependendo do lugar que você vai trabalhar, cara, é verdadeiramente um risco. Eu tenho uma grande amiga que o marido dela foi trabalhar na Colômbia
anos atrás, né? E a Colômbia, para quem não sabe, ela já teve problema com guerrilha, né? E guerrilha de narcotraficantes, tipo aquela série Narcos mesmo, né? E o marido dela, para sair em qualquer lugar, ele tinha que usar colete à prova de bala, escolta armada, e mesmo assim tentaram sequestrar ele 5 vezes, tá? O Léo tá aqui falando. Não gostei do seu serviço, vou explodir esse lugar com você dentro. Então, é umas paradas sérias, tá? O Vanderlei tá falando que assistente social no Rio tá aí. Ô, Vanderlei, me explica melhor. A assistente social, assim, aqui eu trabalho é de risco, ou porque ela foi ajudar a família a lidar com essa situação do rapaz que foi sequestrado? Mas, enfim, então, políticas podem atrapalhar. Aí a gente montou a SWOT. O último passo da SWOT, gente... Peraí que a Chica... o Vanderlei está falando que dependendo do lugar onde trabalha é de risco. Então, qual que é a lógica? Especialmente no mundo corporativo. Quanto maior o risco, maior o salário, tá? Agora, o que a gente faz, né? A gente vai... O Vanderlei está falando que assistentes que vão ajudar quem mora em região de favela realmente tinham que ganhar 1000 vezes mais do que ganham, porque são pessoas super abnegadas e que correm risco, tá? Aí, gente, para uma análise SWOT ser efetiva, a gente faz o que a gente chama de análise em X. O que é essa análise em X? A gente vê que forças a gente tem que ajudam a gente a combater as ameaças e que fraquezas a gente tem que prejudicam o aproveitamento de oportunidades. Então, vamos lá. Que forças a gente tem para combater ameaças? A gente vê aqui que, por exemplo, para combater a pandemia, gente, não tem jeito, só vacina e máscara. Aí não adianta, a gente não tem controle mesmo. Segundo, concorrência. O que a gente pode fazer para diminuir a força da concorrência? Então, algumas forças que a gente tem. Você ser sociável, ter facilidade de comunicação, trabalho em equipe, bom humor, prudência, graduação, você ter disponibilidade para mudança, autoconfiança, tudo isso te ajuda a combater a concorrência. Porém, por isso, atenção, quem não está bem no inglês, gente, vai fazer. Porque a concorrência na área de vocês é mega qualificada, tá? Então, o pessoal já tem níveis bons de outras línguas, então é importante que vocês tenham por causa da concorrência. E tem uma força aqui que ninguém colocou e eu vou colocar, tá? Rede de contatos. Todo mundo aqui, ou alguns, falaram que, poxa vida, eu me dou bem com outras pessoas, mas a gente precisa, mais do que ter bom contato com outras pessoas, a gente ter uma boa rede de contatos que possa ajudar a gente a conhecer melhor as vagas, ter acesso a pessoas que estão em cargos bacanas nas empresas. Então, para a gente combater a concorrência, é interessante desenvolver inglês nível médio, tá? Porque os seus concorrentes também têm, isso já é ponto básico, tá? E é importante que vocês estabeleçam uma rede de contatos útil. Como que você constrói uma rede de contatos? Participando de eventos, né? Fazendo estágio, participando de empresa júnior, conversando com professores. O interessante é você ter contatos genuínos, tá? Com pessoas que possam ser úteis futuramente para vocês, tá? Não é uma relação de interesse, mas sim você ser bem relacionado a ponto de ter amigos ou, no mínimo, conhecidos que sejam favoráveis a vocês, tá? E, por fim, né? Concorrência. A gente tem controle sobre política? Não tem, tá? Então, a única coisa que vocês podem fazer para você conseguir combater essas ameaças todas, né, além de tudo isso que vocês destacaram, vocês estudarem mais inglês e vocês terem redes de contatos melhores, tá? Agora, quanto às oportunidades, que fraqueza vocês têm que impede vocês
de aproveitar as oportunidades. Então, agora a gente vai fazer esse outro lado. Você ser centralizador prejudica alguma coisa aqui, gente? A rigor, não, tá? Qual é o problema? Quando você é excessivamente centralizador. Aí sim, você vai ter, por exemplo, problemas para você buscar internacionalização, por exemplo, tá? Então, o problema não é você ser centralizador ou ser impaciente, o problema é quando você é demais, né? Então, por exemplo, a pessoa, ser insegura. A pessoa ser insegura, ela prejudica você a fazer mais cursos? A rigor, não, tá? Ela prejudica a pessoa a aproveitar tecnologias? Também não. Prejudica a pessoa a disputar vagas de trabalho? Aí eu digo sim, se a insegurança for extrema. Então, assim, gente, quando a insegurança ela tem níveis razoáveis, tá? Quando a insegurança te impede de se comunicar, quando a insegurança está te realmente atrapalhando, aí sim, o que você faz? Você vai tratar. Agora, se o seu nível de insegurança for um nível, assim, normal, ou seja, que você consegue assim, você fica um pouco nervoso, um pouco nervosa, mas você consegue se comunicar, então tá tudo certo, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Pontos fracos nós todos temos, tá? Mas o que realmente é ruim? Aquilo que de fato incapacita. Por exemplo, você ser mal-humorado. Isso prejudica você a conquistar vagas de trabalho? Sim, se você for grosso. Se você for uma pessoa desagradável, aí sim, melhore. Caso contrário, se o seu mau humor for uma ranzinice que até é engraçada, não precisa. Idem para você, por exemplo, que é procrastinador, né? Você enrola. Uma coisa é você enrolar um pouco, mas fazer. Outra coisa é quando você tem um nível tão grande de procrastinação que você simplesmente não faz nada. Idem para quem é ansioso. Todo mundo é, em maior ou menor medida, ansioso. O problema é quando a ansiedade é tamanha que é paralisante. Então, gente, o que a gente faz? A gente, depois de você listar tudo, a gente faz essa análise em X e aí você vai dizer o que de fato você tem que melhorar, tá? Então, a gente percebe, por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei, né, nisso que a gente construiu. Para você ter sucesso profissional, precisa melhorar o inglês, estabelecer uma rede de contatos válida que te ajude no futuro, e você precisa melhorar a sua autoconfiança para aproveitar melhor as oportunidades, tá? Então, tem bastante coisa. Então, assim, recapitulando, por que a gente faz uma análise dessas? Para que, primeiro, vocês tenham ciência daquilo que vocês têm de bom, daquilo que vocês têm de ruim, e aquilo que, de fato, tem que ser melhorado, tá? Porque tem coisas que não vale a pena. Por exemplo, se você for tímido, timidez por si só não é um problema, na verdade é até um benefício, porque a pessoa tímida pensa mais antes de falar. Agora, é um problema quando a pessoa é tímida ao ponto de não conseguir se comunicar em público. A pessoa fica tão nervosa que ela vomita, que ela tem problema de estômago, que ela chora, que ela... Aí sim, a pessoa de fato tem que procurar tratamento porque está trazendo sofrimento. Agora, um pouco de timidez, todo mundo tem, tá? Meninos, ficou claro para vocês? Tudo certo? Então, beleza. Ó, Vinícius falou que ficou, o Gabriel também, Andres também. Ó, meninos, essa aqui é a atividade avaliativa dessa semana, tá? Vocês vão listar pontos fortes e fracos, né? Oportunidades e ameaças. E daí vocês vão realizar análise em X e escrever em texto essa análise que nós fizemos, tá? Mas aí vocês vão fazer uma análise pessoal de vocês,
tá? Então, vocês vão estabelecer um objetivo e, com base nesse objetivo, vocês vão listar pontos altos e fracos. É importante listar um objetivo? Porque senão você vai montar listas eternas de tudo aquilo que é bom e de tudo aquilo que é ruim, mas sem funcionalidade, tá? A gente quer coisas aqui que funcionem efetivamente para a carreira de vocês. Tudo bem, meninos? Bom, gente, então acho que por hoje é isso, tá? Caso vocês tenham dúvidas, problemas, reclamações, caso aconteça algum pipoco, vocês vão me falando, tá? Então, meninos, com isso eu me despeço. Bom, agradeço demais a atenção de todos vocês. Vejo vocês daqui a pouco não, né? Vejo vocês na semana que vem. Se cuidem, gente. Beijo, beijo, Rafa, Gabriel, todo mundo aí e fiquem bem, viu? Tchau, gente.